Séculos antes de o mundo conhecer o termo Halloween, existia um festival pagão nas terras frias do norte da Europa. Chamava-se Samhain, celebrado pelos antigos celtas. Naquela noite, acreditava-se que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava fino e que os espíritos retornavam à terra. As pessoas acendiam grandes fogueiras, vestiam peles de animais e colocavam máscaras grotescas para se esconder das almas errantes. Era o fim do verão, a chegada do inverno e também, para eles, o tempo em que as forças das trevas tinham mais poder. Enquanto os campos esfriavam e as noites se tornavam longas, os druidas, sacerdotes celtas, guiavam o povo em rituais de adivinhação e sacrifício. Animais eram queimados como oferendas, buscando a proteção dos deuses e a revelação do futuro. Acreditava-se que apenas os druidas podiam interpretar os sinais dos mortos se prever se o inverno seria cruel. Em torno das fogueiras, o povo dançava entre sombras e chamas, misturando medo e devoção. Com o avanço dos séculos, o Império Romano absorveu essas tradições e as misturou com suas próprias crenças. Mais tarde, no século VI, o Papa Gregório I instituiu o Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro, para honrar aqueles que haviam morrido pela fé. A véspera dessa data, Halloween, a Noite de Todos os Santos, começou, aos poucos, a se fundir com os antigos rituais celtas. Da junção de fé e paganismo nasceu o nome que hoje ecoa pelo mundo, Halloween. O termo Halo vem do inglês antigo e significa santo ou consagrado. No princípio, não havia nada de maligno no nome, mas com o tempo, o significado sagrado se distorceu, dando lugar a um festival repleto de símbolos ligados à morte, à feitiçaria e ao medo. A tradição pagã ressurgiu disfarçada de celebração popular. Hoje nós olhamos para essa festa com naturalidade, uma simples brincadeira, dizem. Mas quando entendemos suas origens, percebemos algo mais profundo. As sombras antigas nunca desapareceram, apenas ganharam novas cores e máscaras. O que antes era um ritual para afastar demônios se tornou um evento global, muitas vezes celebrado até dentro de escolas cristãs. E é nesse ponto que precisamos abrir os olhos espirituais. Porque o inimigo raramente se apresenta como trevas evidentes. Ele se disfarça de inocência, de diversão, de costume social. A cada geração, ele redefine o mal com novas palavras e novas formas. E se não discernirmos o que está por trás, corremos o risco de consagrar, sem perceber, aquilo que a palavra chama de abominação. Como está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Essa instrução antiga ainda ecoa nos nossos dias, não apenas como uma advertência histórica, mas como uma orientação viva para o nosso tempo. O Halloween, portanto, nasceu da mistura entre medo e idolatria. Um ritual que buscava controlar o invisível, prever o futuro e negociar com o espiritual. A noite que dizia proteger do mal acabou sendo um tributo às trevas. E o que um dia foi visto como superstição, hoje é celebrado com fantasias coloridas e risadas, mas, espiritualmente, continua sendo o mesmo, uma porta aberta para o engano. Antes de prosseguirmos nesta história, inscreva-se agora no canal, ative o sino e venha fazer parte de uma comunidade que busca compreender o mundo à luz da Palavra de Deus. O que vamos revelar hoje não é apenas história antiga, é um lembrete espiritual sobre o quanto o inimigo age de forma sutil para confundir e enganar. Com o passar dos séculos, o Halloween deixou as florestas geladas da antiga Bretanha e cruzou oceanos. A travessia o levou até o coração da América do Norte, onde um novo povo, uma nova cultura e uma nova forma de enxergar o mundo começaram a se formar. Nos Estados Unidos, essa antiga celebração celta foi remodelada, trocando sacrifícios por festas comunitárias, fogueiras por decorações e máscaras por fantasias coloridas. Mas o espírito que habitava a raiz dessa festa não desapareceu. Ele apenas se adaptou. Nos primeiros anos das colônias, especialmente em regiões de fé protestante, o Halloween era rejeitado. Em comunidades como as da Nova Inglaterra, a celebração era vista com desconfiança e associada ao ocultismo. Entretanto, nos estados do Sul, mais abertos a costumes populares, a festa encontrou terreno fértil. As histórias de mortos, lendas locais e tradições europeias se fundiram com os rituais indígenas e africanos, criando um novo tipo de celebração,
um sincretismo cultural que misturava o místico, o folclórico e o espiritual. Aos poucos, as ruas se tornaram palco para desfiles e brincadeiras. As crianças, vestidas de monstros e bruxas, batiam as portas com a frase trick or treat, gostosura ou travessura. O que começou como um aviso supersticioso, me dê algo bom, ou farei um feitiço, virou uma brincadeira inocente, envolta em risadas e doces. Porém, o significado espiritual permaneceu o mesmo, uma troca simbólica entre o bem e o mal, entre o favor e a ameaça. E é aqui que nós, cristãos, precisamos olhar com discernimento. Porque quando o mundo chama de diversão, muitas vezes o céu vê como legalidade espiritual. O inimigo nunca age de forma direta, ele planta sementes no imaginário, molda a cultura, infiltra-se nas tradições. Aos poucos, aquilo que era condenado passa a ser normal. Aquilo que era repulsivo passa a ser engraçado. E, em pouco tempo, o que era um ritual de trevas se torna um costume familiar. No final do século XIX, o Halloween passou por uma nova transformação. Movimentos sociais e religiosos tentaram torná-lo menos sombrio e mais voltado para a comunidade. Jornais, escolas e igrejas locais começaram a promover festas amigáveis, com o objetivo de unir vizinhos e afastar o medo. Foi assim que o Halloween se transformou numa celebração infantil, colorida e aparentemente inofensiva. Mas enquanto a forma mudava, a essência permanecia. A exaltação do medo, da morte e da fantasia de poder sobre o sobrenatural. Com o domínio cultural dos Estados Unidos no século XX, o Halloween se espalhou pelo mundo. Filmes, séries, brinquedos popularizaram símbolos como bruxas, vampiros, fantasmas e demônios. E o que antes era uma festa distante passou a ocupar vitrines, escolas, condomínios, até mesmo em países cristãos. No Brasil, a data foi incorporada por escolas de idiomas, por comunidades que imitavam os costumes americanos, sem compreender suas raízes espirituais. E nós? O que fazemos quando essa cultura entra em nossas casas? Muitos pais cristãos permitem que seus filhos participem, acreditando que é só uma brincadeira. Mas esquecemos que toda brincadeira tem um propósito e todo símbolo carrega uma mensagem. Quando uma criança veste uma fantasia de bruxa, ela está repetindo uma figura que, na Bíblia, é descrita como abominação diante de Deus. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 ao 12, não se achará entre quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. O Halloween, ao longo da história, foi se camuflando sob o manto da modernidade. De um festival de fogo e medo, tornou-se um espetáculo de luzes e risos. Mas o que era consagrado às trevas jamais poderá produzir luz. E quando nós, o povo de Deus, começamos a tratar o profano como diversão, perdemos o senso espiritual que nos protege. Por isso, precisamos olhar além das máscaras. Porque o inimigo se disfarça de anjo de luz, e o que parece apenas uma festa inocente pode ser a porta aberta para o engano mais antigo da humanidade, o de brincar com aquilo que Deus chamou de proibido. Enquanto o mundo se veste de máscaras e risos, há uma escuridão que cresce silenciosa. Ela não chega com gritos, nem com relâmpagos. Chega com sorrisos, com festas, com a aparência da inocência. Hoje, milhões de pessoas celebram o Halloween sem perceber que repetem gestos milenares de adoração pagã. O que antes era feito diante de fogueiras em florestas frias, agora é repetido sob luzes artificiais e câmeras de celulares. Mudou o cenário, mas não o espírito por trás. E nós, filhos da luz, somos chamados a enxergar o invisível. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 11, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. O que para o mundo é diversão, para Deus é contaminação. Porque não há comunhão entre luz e escuridão. Não há acordo entre o altar de Cristo e os rituais das sombras. Nós vivemos em um tempo em que o mal aprendeu a se disfarçar de entretenimento. Filmes, séries, músicas e até brincadeiras infantis transformam o sobrenatural em algo comum. O inimigo não precisa mais assustar, ele apenas distrai. Ele apenas faz o cristão rir daquilo que deveria temer. E quando a fé se acostuma com o riso do mal, o coração se torna terreno fértil para a confusão espiritual.
Por isso, este não é apenas um convite à consciência, mas à separação. Precisamos ensinar nossos filhos que nem toda festa é inofensiva, nem toda tradição é cultural. O povo de Israel também viveu esse desafio. Quando Deus os preparava para entrar na terra prometida, ele disse em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Era um chamado à santidade, à diferença, à coragem de ser o que o mundo não entende. E nós também fomos chamados para isso. Ser luz em meio à escuridão. Ser voz quando o silêncio parece mais fácil. Ser testemunha quando o mundo prefere a indiferença. Que neste tempo em que as sombras tentam se disfarçar de alegria, nós escolhamos brilhar. Que ao invés de celebrarmos o dia das bruxas, celebremos o dia do Senhor, proclamando vida onde há morte, fé onde há engano e esperança onde há medo. Que cada casa cristã se torne um farol. Que enquanto o mundo acende abóboras, nós acendamos orações. Que enquanto as ruas se enchem de fantasias, nossos corações se encham de verdade. E que cada palavra, cada gesto e cada escolha revelem que pertencemos a um reino que não pode ser corrompido pela moda nem pela cultura. Há quem diga que é apenas uma festa, mas nós sabemos que há uma guerra espiritual por trás das aparências. E nessa guerra, a neutralidade não existe. Ou estamos firmes na luz, ou lentamente nos acostumamos com as trevas. Que no dia 31 de outubro, e em todos os dias, o nosso coração escolha adorar aquele que é digno de todo louvor. Porque onde Cristo está, não há espaço para o engano. Onde o Espírito Santo habita, o mal não tem poder. Que cada um de nós se levante com discernimento e coragem. E que possamos ensinar às próximas gerações que o verdadeiro poder não está em feitiços, mas em joelhos dobrados. Não está em máscaras, mas em corações rendidos ao Deus vivo.